Fala pessoal, beleza? Tô gravando um vídeo aqui sobre PWM, né? Que algumas pessoas pediram. E vou explicar um pouco, né? Baseado na apostila, eu recomendo vocês acompanharem a apostila aí a partir da página 80 e explicar um pouco para realizar a atividade do quarto bimestre, no caso, né? Baseado na atividade do quarto bimestre. Tô até com o cigarro aberto aqui, beleza? Então vamos lá. Estou aqui com a atividade aberta, pessoal, e se vocês olharem aqui, são três exercícios, né? Três atividades. Um trabalho que o João Batista passou que tem três atividades, né? Uma atividade é para desenvolver um programa no Micrologix, né? Para fazer o controle de temperatura de um forno de 0 a 100 graus com saída PWM. Beleza? Então, vamos fazer a primeira atividade, né? Vou explicar um pouco para vocês. Eu não posso fazer ela do zero com vocês, mas vou explicar ela um pouco. E é, assim que eu terminar de explicar, eu acredito que vocês conseguem pelo menos fazer alguma coisa no programa, ok? Então vamos lá. Então, galera, já abri meu Micrologix aqui, beleza? É, Só lembrando que você tem que criar um novo arquivo, né? Na hora que você criar o novo arquivo, seleciona o Micrologix e seleciona a configuração, certo? Uma expansão de 8 saídas relé e uma expansão de duas entradas analógicas e duas saídas analógicas. Beleza, isso aqui é o básico, né? E agora um detalhe que eu queria falar com vocês, que chegando aqui no Micrologix, você tem que prestar atenção em uma orientação que está aqui no descritivo do programa, que é o seguinte: a gente está resolvendo o exercício 1, certo? Que é o PWM, eu vou explicar ainda. E tem alguns detalhes aqui, ó. O programa deve conter subrotinas para medição, controle, ações de controle e saída. Ok? Então, um detalhe aqui importante. Você já sabe que vai ter que ter essas subrotinas aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui é para o exercício 2, essa parte aqui é para o exercício 3. E isso aqui é o detalhe que tem que imprimir a atividade, né? Para entregar e levar o arquivo para testar na aula. Beleza? Só alguns detalhes. Então, chegando aqui no Micrologix, o que eu falei que era importante, no caso, né, que está escrito lá no descritivo, é que ele orientou para a gente que tem que ter essas subrrotinas aqui, ó. Eu já até criei elas, tá vendo? No caso, essa principal que eu criei, que é o meu ladder de chamada, beleza? No caso, a chamada para a subrrotina, por exemplo, tem um ladder aqui que ele vai ler só para chamar mesmo, né, que eu chamei de ladder principal, que ele vai chamar subrrotinas, ó, as quatro primeiras linhas ele chama subrrotinas, que é o JSR, certo? E aqui nas outras subrrotinas é onde eu vou construir meu programa, ó, tá tudo em branco ainda, tá vendo? Tudo em branco. Então, beleza, ó. De acordo com a descrição lá, ele pede um ladder de medição, um ladder de controle, um ladder de ação de controle e um ladder de saída. Se vocês olharem aqui, ó, os programas devem conter subrotinas para medição, controle, ações de controle e saída. Beleza. Então, aqui, na minha chamada da subrrotinas, ó, eu vou colocar os números dos ladders, certo? Então, ó, esse ladder aqui que eu estou é o ladder 2. Eu vou chamar o ladder 3, ok? Vou chamar o ladder 4, o 5 e o 6, né? Só para o meu programa ler aqueles ladders, porque senão não tem como, né? Se eu não chamar o ladder, ele não vai ser lido. Então, beleza, ó, agora eu já tenho todas as minhas subrotinas onde eu vou realizar a lógica do meu programa. Beleza? Que é um ladder para medição, onde eu vou construir a minha lógica de medição. Um ladder de controle. Um ladder de ação de controle, eu coloquei assim, ação de controle PWM, porque a gente está realizando o exercício 1, certo? Se fosse, por exemplo, o exercício 2, eu poderia colocar ação de controle proporcional. Se fosse o exercício 3, ação de controle integral, por exemplo, certo? E aqui o ladder de saída, como a descrição pede lá, certo? Então, beleza, vamos começar. Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem a lógica da atuação PWM. Beleza? O que que é o PWM? Então, para isso, eu até abri o Paint aqui, só para explicar bem básico. Eu recomendo que vocês peguem a página
80 da apostila, só para vocês acompanharem e entenderem um pouco o que eu vou dizer aqui, beleza? Então vamos lá. O que que é o PWM? Beleza? O que que significa PWM? PWM, traduzindo para o português, né, é modulação por largura de pulso, beleza? Que é Pulse Width Modulation, ok? Para que que serve o PWM, pessoal? Por exemplo, a gente controla, a gente sabe que para você, para uma saída digital, a gente só tem 0 ou 1, certo? Então vou escrever isso aqui, ó. Uma saída digital lá do PLC, então por exemplo aqui, ó. Aqui vai ser o meu PLC, beleza? Ó, PLC, ok? Aí, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma saída digital, beleza? Aqui, ó, no caso, vai ser, ó, dois pontos, vai ficar um pouco ruim mesmo, vai ser assim mesmo. 0/0, ok? Uma saída digital do PLC. Ela só pode estar ou ativada ou desativada, certo? Ou ela está em 0 ou ela está em 1. Aí você vai ver o LED, ou ele vai estar aceso ou o LED vai estar desligado, ok? Aí você vai conectar lá numa lâmpada aqui, por exemplo, ó. Aí no caso tem que fechar o circuito aqui, né? Aí, sei lá, aqui poderia ser uma fase. O seu PLC aqui em cima, ó, por exemplo, ele vai estar recebendo outra fase, que a gente conecta ao comum das saídas, certo? Vamos supor, esse aqui fosse o comum das saídas. Aí na hora que o seu PLC ativar aqui, ó, ele vai mandar a corrente passar da saída digital para a lâmpada e vai acender a lâmpada, certo? De acordo com a lógica que você construir lá. Beleza? A gente sabe que, então, voltando para o PWM, a gente sabe que essa saída, ou ela é 0, ou ela é 1, certo? Ou isso aqui está aberto, ó, ou isso aqui está fechado. Beleza? Então, para entender o PWM, para que serve o PWM, por exemplo? Que a gente só consegue controlar, pensando de uma forma lógica, assim, que a gente pode dizer que a gente só consegue ter uma variação percentual de um valor analógico. Por exemplo, um valor que ele varia de 0 a 10 volts. Esse valor você só consegue controlar ele por meio de uma saída analógica, certo? Não faz sentido isso, porque aqui ou é 0 ou é 1, ou está ativado ou está desativado. O PWM ele vem para a gente conseguir, através de uma saída digital, conseguir controlar o valor percentual de uma saída, por exemplo, de 0 a 100%, utilizando uma saída digital, que antes só era possível utilizando uma saída analógica. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Então, por exemplo, a gente sabe que o PLC, vou simplificar isso que eu acabei de falar. A gente sabe que o PLC, ele também possui, ele também possui duas saídas analógicas. Isso, duas saídas analógicas, certo? Então, vamos analisar uma coisa aqui, ó. Essa parte aqui é da saída digital, beleza? Que é a lógica que a gente já vem realizando desde lá do primeiro bimestre, que eu acho que vocês entendem, né? Então, eu vou colocar, tipo, aqui, por exemplo, ó, o saída digital, analógica, desculpa, que tem lá no PLC. Um vai ser o positivo, o outro o negativo, beleza? Ficou meio. Acho que deu para entender, né? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, não, aí ia ficar ruim, tá? Então é o seguinte. Aqui, ó, se eu tirar um cabo do 0 volts e um cabo do 10 volts e conectar em outra lâmpada, por exemplo, ali eu conectei numa lâmpada, né? Aqui na saída digital eu conectei uma lâmpada, vamos supor, na saída analógica eu também conecto uma lâmpada. Essa lâmpada aqui ela funciona de 0 a 10 volts. Vamos supor, por exemplo, que eu quero ver essa lâmpada, eu quero variar a tensão nessa lâmpada e, consequentemente, ela vai variar o brilho, certo? Se eu colocar 0 volts, ela vai estar desligada. Eu vou aumentando 1, 2, 3, 4, até chegar em 10 volts. Essa lâmpada ela vai aumentar o valor do brilho de forma que eu aumento o valor percentual de tensão na minha saída, certo? Então, antes eu estava mandando 0% de tensão.
Aí a lâmpada estava desligada. Aí eu mando 50% de tensão, que equivale a 5 volts, por exemplo. Aí a lâmpada fica com o brilho médio, por exemplo, na metade. Entendeu? Então, isso que eu estava querendo dizer, por exemplo, que a gente só consegue fazer esse controle percentual de tensão utilizando uma saída analógica, certo? Só que não, o que eu acabei de falar para vocês é que a gente, o PWM, ele vem para mudar isso, entendeu? Através de uma saída digital, você conseguir controlar valores percentuais na sua saída, utilizando uma saída digital, que antes só era possível utilizando uma saída analógica. De forma que todo esse procedimento é realizado através do controle do valor médio de tensão, ou então do controle do ciclo de trabalho, ok? Que é o que eu vou explicar agora. Então, ó, recapitulando, né? Não sei se deu para entender. Eu acabei de explicar que através de uma saída digital, ó, vou até colocar uma linha aqui, ó, uma linha tracejada, assim, ó, onde essa parte aqui de cima é a lógica da saída digital, beleza? E essa parte aqui de baixo, a lógica da saída analógica, beleza? Então, o que que isso que eu acabei de falar, de que você realiza todo esse processo do PWM controlando o valor médio de tensão ou então o valor do ciclo de trabalho. O que que isso significa? Vamos entender isso melhor, beleza? Então, vou apagar essa parte aqui, que isso aqui é o mais importante, beleza? Isso que eu acabei de falar. Vocês entendendo isso, vocês praticamente já entenderam o PWM, ok? Então, vou tentar explicar bem rápido aqui. Primeiramente, o que que é o controle do valor médio? Beleza? Vamos analisar esse gráfico aqui agora, beleza? Aqui eu coloquei a minha variável manipulada percentual, que é a mesma coisa que está na apostila, tá? Se vocês abrirem a página 81, é melhor para vocês acompanharem. Aqui no caso, lembrando lá de instrumentação, né, o que que é a minha variável manipulada? Eu estou controlando a tensão na minha saída digital, beleza? Estou controlando a minha tensão lá no O2.0/0, beleza? Vamos pensar que eu estou aplicando 10 volts lá na minha saída digital. Então, ela tá fornecendo 10 volts para alguma carga, beleza? Ou ela fornece zero ou ela fornece 10, certo? Que é uma saída digital. E por que que aqui está MV? Porque a variável manipulada, no caso, é a tensão, beleza? Só para explicar isso para quem não, às vezes não lembra, né? No caso, eu estou controlando a tensão percentual, beleza? Então tá. Aqui no caso, eu coloquei 0, 10 volts, de forma que eu apliquei durante 5 segundos 10 volts lá na minha saída digital, a minha carga recebeu os 10 volts, e durante 5 segundos, os restantes, né, ela recebeu 0 volts, dando um total do período de 10 segundos, beleza? Então a gente pode dizer, se vocês olharem na apostila também, a gente pode dizer aqui, ó, vou colocar aqui, que o período é igual ao tempo em que eu fiquei ligado, mais o tempo em que ficou desligado. Beleza? Que é isso aqui, ó, que é isso aqui que está no gráfico, ó. Essa parte aqui é o tempo ligado, né? Que eu tenho tá colocado tracejado assim. E essa parte aqui é o tempo que ficou desligado. Agora, voltando àquilo que eu falei, que a gente realiza o PWM, a gente realiza o controle da largura desse pulso pensando em controlar o valor médio, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem que o tempo em que minha onda ficou em 10 volts, então, por exemplo, o tempo ligado aqui, ó, o TON, equivale a 5 segundos, certo? Agora, a gente analisando isso de forma percentual, a gente pode dizer que o tempo que ela ficou ligada foi de 50% do período, certo? Porque 50% de 10 é 5 segundos, certo? E
A gente pode fazer essa mesma análise para a tensão. Porque, por exemplo, se eu tive um tempo ligado de 50% de 10 é 5 volts, não é? Então eu posso colocar aqui, ó, que o valor médio dessa onda, colocar aqui, por exemplo, ó, equivale a 5 volts. Então eu vou colocar aqui, ó. Entenderam? Então, basicamente é isso, pessoal. O que que vai ser o meu ciclo de trabalho que está aí na página 81, que é o meu Dutch Cycle, DC, beleza? O Dutch Cycle, ele é o ciclo de trabalho, que nada mais é do que o tempo ligado percentual. Então, por exemplo, qual que foi o Dutch Cycle dessa onda aqui? A gente pode dizer que foi um Dutch Cycle de 50%, certo? Que é o ciclo de trabalho. Dutch Cycle é o ciclo de trabalho, beleza? E a gente pode fazer, essa análise que eu acabei de fazer é a seguinte, eu vou colocar aqui do lado, ó. Você pode dizer que o TON equivale ao Dutch Cycle. Peraí, eu vou arrastar um pouco pro lado aqui, senão não vai caber. O TON, ó, peraí, equivale ao Dutch Cycle vezes o período. Só que aí, no caso, você tem que analisar o Dutch Cycle sobre 100, né? Por exemplo, se o Dutch Cycle é 50% e o período é 10 segundos, você não vai fazer 50 vezes 10, você vai fazer 0,5 vezes 10, certo? Aí você vai achar o tempo ligado, que é 5 segundos. E de forma que você pode fazer a mesma análise, por exemplo, para o valor médio. Então é o seguinte, a gente tem aqui, eu vou colocar mais aqui embaixo, colocar aqui embaixo, ó, que o valor médio é igual a o valor de tensão médio, certo? É igual ao Dutch Cycle, mesma coisa sobre 100, vezes a tensão máxima, que no caso é os 10 volts, que, por exemplo, 10 volts, quanto que é 50% de 10 volts? Não é 5 volts? Então esse aqui é o valor médio. Então, para concluir, para finalizar, eu vou colocar um quadrado aqui no mais importante. Beleza? Vou colocar um quadrado aqui de azul, ó, que é isso aqui. Outro quadrado aqui de azul. E o quadrado aqui não, de azul. Aqui, um quadrado aqui de vermelho, ó, que é a fórmula do PWM, certo? Que é o mais básico aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. Para concluir, o que foi isso que eu quis dizer aqui, né? Que você consegue controlar aquilo que eu falei que era mais importante, né? A gente consegue controlar o valor médio de tensão através do ciclo de trabalho, certo? Então, se vocês olharem aí na página 81, o valor médio de uma onda em um período é equivalente em termos percentuais ao tempo em que um sinal fica em nível alto. Este valor é chamado de Dutch Cycle. Entenderam? Então, basicamente é isso, pessoal. Para que a gente realiza, para concluir, para que a gente realiza o PWM? A gente realiza o PWM pensando em controlar o valor médio e pensando o valor médio de tensão e pensando em controlar o ciclo de trabalho. Às vezes, por exemplo, você quer um ciclo de trabalho de 50%. Aí o valor médio vai ser 50% do período. 50%, o valor médio de tensão vai ser 50% da tensão máxima. Aí você quer controlar o tempo em que ela ficou ligada. Aí você coloca um Dutch Cycle, por exemplo, que é um TON de 5 segundos. Aí você coloca um Dutch Cycle de 50%, que você vai encontrar um TON de 5 segundos do período, se o período é 10 segundos. Certo? Não sei se deu para entender,
beleza? Tem outros exemplos aí na apostila, ó, vocês analisarem, que se você reduzir ou aumentar o teu AN, você reduz ou aumenta proporcionalmente o ciclo de trabalho. Entenderam? Eu acredito que é isso, pessoal. Não sei se deu para entender, beleza? Qualquer coisa vocês perguntem aí, tá? Agora que eu expliquei como que funciona o PWM, né, eu acredito que vocês entenderam como que funciona, certo? Eu vou fazer associação do PWM com o exercício, para a gente entender melhor um pouco o exercício, beleza? Aí aqui eu fiz um desenhozinho aqui para a gente relembrar como que é realizado a montagem, certo? Porque eu acho que se a gente não entender a montagem, não tem como entender o exercício, beleza? Então, vamos relembrar aqui. Aqui no meio, ó, eu coloquei como se fosse o módulo de temperatura, que no caso é o forno que está escrito no siga A, certo? E aqui, ó, eu vou relembrar um pouco para vocês as conexões. Não sei se vocês lembram, mas o módulo ele tem 6 bornes, certo? Os dois primeiros bornes aqui de cima, ó, esses dois primeiros bornes aqui, eles são responsáveis pela alimentação do módulo. O módulo ele precisa ser alimentado em 10 volts para ele funcionar, beleza? É questão de funcionamento do módulo mesmo, só para ele conseguir enviar o sinal para o PLC, que eu vou falar ainda. Quer ver? Então, os dois primeiros bornes aqui a gente conectava na fonte, certo? Coloquei uma fonte aqui de 0 a 10 volts, está lá na bancada do PLC. E aqui embaixo, a gente tem que lembrar que o módulo ele é basicamente um resistor, certo? Então, quando a gente alimenta o módulo aqui embaixo, ó, aqui embaixo a alimentação do resistor, por exemplo, ó, vou conectar aqui, ó, vou conectar na entrada do PLC, certo? E aqui, como se fosse direto no neutro, ok? E lá no PLC, lembrando, né, por exemplo, a gente tem aqui o comum das saídas, vou colocar assim aqui, ó, por exemplo, colocar cinza, aqui, ó, peraí. Tem uma fase aqui, né? Lembrando, tem uma fase aqui, ó. Aí na hora que o PLC manda sinal, manda tensão para a saída digital, circula corrente no resistor. Entende? Só relembrando aqui. Beleza? Então aqui eu até coloquei ó, 2.0/0, como se fosse a saída digital do PLC. Aí quando esse resistor esquenta, esses dois bornes aqui de cima, ó, a gente conecta lá na entrada entrada analógica do PLC, certo? Porque ele vai mandar um valor de tensão de 0 a 10 volts proporcional à temperatura do resistor. Beleza? Então aqui embaixo, ó, volto a colocar, eu estou falando isso só para relembrar mesmo, beleza? Então aqui, ó, vai ser tipo 127 volts, certo? Alternado. Aí aqui é tipo fase e neutro, beleza? Então é isso, ó, só para relembrar vocês mesmos. Por quê? Porque a gente vai precisar disso no exercício. Vocês precisam lembrar que aqui na entrada do PLC, ó, que é responsável pelo ladder de medição, certo? Tipo, se a gente vir aqui no Micrologix, ó, a gente tem um ladder de medição. Não tem como eu explicar para vocês esse ladder sem vocês lembrarem que aqui na entrada do PLC tem esses dois cabos conectados aqui, que são responsáveis por enviar um sinal de tensão de 0 a 10 volts proporcional à temperatura do módulo, beleza? Então, é isso aqui que é importante que eu quero que vocês saibam, ó, que aqui na entrada tem um sinal de 0 a 10 volts, e aqui na saída digital é onde a gente vai alimentar o resistor, no caso o forno, né, o módulo, para ele poder esquentar e fazer o controle de temperatura para a gente, porque a gente quer realizar o controle de temperatura, certo? Então essas duas partes aqui são importantes, ó, que é a entrada analógica do PLC e a saída digital do PLC, ok? E agora, uma vez que vocês têm entendido isso aqui, eu quero falar também, peraí, quero falar também, é só relembrar vocês dos conceitos de variável de processo, variável manipulada, porque a gente vai precisar disso para o exercício também.
caso vocês não estejam com isso fixados ainda, né? Então, vou colocar aqui. O que que é a PV? O que que é o SP? O que que é a VM que a gente falou anteriormente, certo? A PV vai ser a variável de processo, que no caso a gente está controlando a temperatura, certo? O set point é o valor desejado. Por exemplo, a gente quer que o módulo fique em 40 graus, ok? E a variável manipulada, nesse caso, é a tensão, né? Eu não escrevo muito bem não, mas acho que dá para entender, certo? É a tensão. Então eu preciso que vocês estejam com isso em mente, beleza? A variável de processo é o valor que está chegando aqui na entrada do PLC, ó. Essa aqui é a variável de processo, a PV, que é a temperatura em que o módulo se encontra. Porque esse valor aqui, esse valor que eu colocar de azul aqui, ó. Eita, peraí. Esse valor aqui, ó, que está saindo desses bornes, não é proporcional à temperatura do módulo. Se o módulo tiver, por exemplo, em 30 graus, ele manda 3 volts. Se o módulo estiver em 50 graus, ele manda 5 volts. Se o módulo estiver em 100 graus, ele manda 100 volts, 10 volts. Desculpa, acho que eu falei certo, né? Mas é isso, entendeu? Então, esse quadrado de vermelho aqui, ó, é a PV, tá chegando a PV aqui pra gente, só que tá chegando um sinal de 0 a 10 volts. Aí a gente tem que fazer um condicionamento de entrada desse sinal e transformar esse sinal em 0 a 100 graus, beleza? Que a gente estudou lá em condicionamento de entrada, condicionamento de saída, certo? Então, beleza, essa aqui é a PV, que é a temperatura. Agora, o set point é o valor que a gente quer que o módulo fique. Eu quero que o módulo fique em 30, 40 graus, que a gente vai fazer o controle de temperatura, certo? Controle de temperatura precisa necessariamente de um set point, beleza? Então, quero que o módulo fique em 40 graus. E a variável manipulada vai ser essa aqui, ó, que é a, vou colocar de, sei lá, ser roxo aqui, ó. Peraí. A variável manipulada é a tensão. Por quê? A gente manipula a tensão para mudar a temperatura, que é uma variável do processo. Entendeu? Então, nessa parte aqui, ó, que eu coloquei de vermelho, vou colocar de roxo agora. E vou colocar aqui, ó. É a VM, ou MV do inglês, né? Então é isso, ó. Eu preciso que vocês tenham esses conceitos aqui, ó, até colocar uma seta aqui. Preciso que vocês tenham esses conceitos aqui bem fixados, ok? Que é variável de processo, variável manipulada e set point. Beleza? Agora vamos voltar lá para o exercício, ok? Aqui no exercício eu não posso fazer para vocês, mas eu já adianto para vocês que aqui no ladder de medição, por exemplo, você vai ter que fazer um condicionamento de entrada. Então, por exemplo, vou colocar uma linha aqui, ó. Lá na minha entrada, eu vou colocar, aqui na minha primeira linha, eu vou colocar, por exemplo, e 2.2.0. Eu vou pegar a minha entrada, vou fazer o condicionamento de entrada, vou descobrir o cálculo do A, né, o A da função, não sei se vocês lembram, e vou condicionar essa entrada. Uma vez que eu condiciono essa entrada, eu vou ter um valor aqui que chega de 0 a 32.760 e eu vou converter para 0 a 100 graus, certo? Então, beleza, aqui no lado de medição eu faço condicionamento da minha entrada, que é a medição, que é a PV que está chegando lá, ó, aqui no desenho, ó, peraí, essa PV aqui, beleza? Aí agora, no ladder de controle, é onde eu vou construir a minha lógica de, por exemplo, para eu descobrir o valor da temperatura, como que eu faço? Eu faço a condicionamento de entrada, não faço? Beleza. Uma vez que eu tenho o valor da temperatura, eu sei o set point, que é, por exemplo, eu quero controlar a temperatura para 40 graus. Eu consigo descobrir o erro.
certo? Eu preciso que vocês lembrem também, ó, além desses conceitos aqui, eu vou colocar aqui embaixo, o erro. Então, por exemplo, o que que é o erro? O erro é o set point menos APV. Por exemplo, vou tentar fazer um desenho aqui do lado, ó. Peraí. Aqui, pessoal, voltando, eu dei um corte aqui porque ia demorar um pouco para fazer o desenho, né? Mas eu terminei o desenho aqui e é o seguinte. Vamos imaginar, eu fiz um gráfico aqui de temperatura pelo tempo, beleza? Aqui está representando a temperatura do módulo. E aqui desse verde, tá? E aqui no vermelho é o set point, que é a temperatura que eu quero que o módulo fique. Então, por exemplo, relembrando aqui, se o módulo está em 10 graus e o set point é 40, o que que vai ser o erro? Beleza? Aí, peraí, só um segundo. Que o erro é o set point menos a PV, não é? Que ó, vou colocar aqui de laranja. O erro é isso aqui. Se o erro é isso aqui, então posso escrever o seguinte: para esse caso em que o set point é 40 e a temperatura é 10, qual que vai ser o meu erro? Vou colocar assim, ó, o erro. Ele vai ser set point 40 menos a PV, que é 10, que é igual a 30 graus, né? Beleza? Esse aqui é o meu erro para esse caso. Beleza? Para que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês precisam pensar o seguinte: lá no Micrologix, ó, lá no ladder, na programação, a gente tem, igual eu falei, o ladder de medição, e no ladder de controle, você vai ter que desenvolver a sua lógica para o erro, pensando o seguinte: a atuação PWM ela vai se basear no fato de que quanto maior for o erro, maior tem que ser o tempo ligado. Por exemplo, voltando aqui para o Paint. Aqui o erro é um erro de 30 graus, certo? Você tem que pensar, a lógica é o seguinte: eu fiz um desenhozinho aqui que o erro, esse lado esquerdo aqui é o erro, e esse lado direito aqui é o tempo ligado percentual que eu coloquei, beleza? Que é o tempo ligado daquele gráfico lá, só que em valor percentual. Então, por exemplo, se o período é 10 segundos, para aquele mesmo exercício, 100% do período, que é o TON, né? TON percentual 100%, é 10 segundos. Aí metade, 5 segundos, beleza? Então é o seguinte, vocês têm que pensar numa lógica que o erro, quando ele estiver em zero, o tempo ligado lá da saída, que é o PWM, ele também tem que estar em zero. As escalas se encontram aqui, tá vendo? E quando o erro, por exemplo, aí o erro começa a aumentar, vamos supor que eu tenho um erro de 50%, beleza? Proporcionalmente, o meu tempo ligado, ele tem que ser 50% do período também, entende? Você tem que pensar nessa lógica. Então, por exemplo, se eu tenho um erro máximo, meu módulo, aqui, ó, vamos analisar o gráfico. Meu módulo está em 0 graus. Ele veio para cá agora, ó. Está em 0 graus, ele está nesse ponto aqui. Qual que vai ser o erro? Vai ser o set point menos a temperatura, não é? SP menos PV. Então aqui vai ser 40, só que agora aqui vai ser menos zero. Então vai ser um erro de 40 graus. Beleza? Proporcionalmente, se você pensar em valor percentual do erro, certo? O erro está em 100%, não está? Porque o valor máximo dele é 40. Se o erro está em 100%, aqui analisando o gráfico, a gente está falando dessa parte aqui do gráfico. Então, meu tempo ligado, ele também tem que ser 100%. Entende? Resumindo, para concluir agora, vamos voltar lá para o Micrologix. Eita, peraí. Aqui no ladder de medição, você mede a temperatura, certo? Que está lá na entrada lógica do PLC. No ladder de controle, você constrói a lógica do erro de uma forma que
você vai fazer o seu tempo ligado ser proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior o tempo ligado. Quanto menor o erro, menor o tempo ligado. Beleza? E aqui na ação de controle PWM, vocês vão colocar a lógica do PWM mesmo. Por exemplo, o clock, né? Como que se realiza um PWM, certo? E aqui na saída, vai ser a sua saída, por exemplo, a saída digital, O2.0/0. Você vai colocar lá a saída e o que está ativando ela. E aqui vai ser O2.0/0. Beleza? Peraí. Deu? Calma aí. Aqui vai ficar só a sua saída. E na ação de controle PWM, vocês têm que lembrar lá de quando a gente estudou o clock, né? Fazer a lâmpada piscar. Lembra que o PWM basicamente funciona. O clock ele é um pisca, o PWM ele é um pisca, é um clock, beleza? Então vocês vão ter que ter dois temporizadores, relembrando, né? Vocês vão ter que ter dois temporizadores, um ativando o outro. Um temporizador vai ser responsável por temporizar o tempo ligado, o outro temporizador vai ser responsável por temporizar o tempo desligado, beleza? E esse resultado, né, esses tempos aqui, né, o tempo ligado, ele tem que ser proporcional ao erro, beleza? E aí lá na sua saída, o que vai estar ativando a sua saída vai ser o PWM, no caso, vai ser o resultado do tempo ligado e o tempo desligado aqui. Beleza? Igual eu falei, pessoal, eu estou falando bem resumidamente porque eu não posso fazer para vocês. Mas eu já estou adiantando que o programa ele vai ficar basicamente assim. Então, concluindo, no ladder principal, ladder de chamada, no ladder de medição, você mede a temperatura que está chegando lá na entrada analógica do PLC. No ladder de controle, você constrói a sua lógica, descobre o valor do erro, certo? Descobre, por exemplo, o valor do erro percentual, para você saber percentualmente qual é o erro. Lá no ladder de ação de controle PWM, você faz com que o tempo ligado, ou seja, o Duty Cycle, né, o tempo de trabalho, seja proporcional ao erro. Basicamente, ele vai ser o erro. Decorem isso, até colocar aqui no Paint, ó, que para esse exercício eu vou apagar isso aqui, ó. Para esse exercício em específico, a gente vai ter o seguinte, que o tempo ligado do PWM, certo? Tempo ligado percentual. O que é o tempo ligado percentual? É o Duty Cycle, não é? Que eu expliquei anteriormente. Isso aqui, ó, vai ser igual o Duty Cycle. Peraí, ficou meio. O Duty Cycle ele vai ser igual ao erro percentual, nesse caso. Não sei se deu para entender. Porque, por exemplo, se eu tenho um erro de 100%, ou seja, a temperatura, como que a gente descobre o erro? O erro é o set point menos a temperatura, certo? Então, o erro de 100%, você está dizendo que a temperatura é zero, certo? Porque qual que é o valor máximo do erro? Não é 40? Então, quando o erro for 100%, o Duty Cycle, o Duty Cycle aqui, ó, ele tem que ser 100%. Por quê? Porque ele é igual ao erro percentual. Entende? É igual ao erro percentual. Isso aqui é o principal para resolver o exercício. Beleza? Então, até colocar um quadradão aqui, ó. Quadradão azul. Para resolver o exercício, vocês precisam saber isso aqui e ter os conceitos que a gente já viu nos outros bimestres, certo? De set point, PV, variável manipulada. Você tem que lembrar aqui das conexões, ó. Beleza? Então é isso. Acredito que o vídeo ficou um pouco longo. Eu vou colocar na velocidade 2 de 2x, né? Qualquer coisa vocês coloquem na velocidade mais lenta e assistam aí. Beleza?
Então, eu acho que é isso, pessoal. Não sei se deu para entender direito. Igual eu falei, eu não posso fazer o programa para vocês. A parte do PWM é o pisca, né? Não sei se vocês lembram como realiza o PWM, mas é basicamente dois temporizadores, ok? A gente vai realizar aqui no caso um clock, beleza? Não dá para realizar o PWM se vocês não entendem como funcionam os temporizadores, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando como que funcionam os temporizadores. Só que no geral é isso. Eu não posso fazer atividade para vocês, mas eu dei uma resumida geral sobre PWM aí, beleza? Qualquer coisa vocês mandem aí no grupo. Eu não sei se o vídeo ficou bom, mas é isso aí. Valeu.